Olá, doutor Gataz. Tudo bem? Quanto tempo? Bem-vindo. Obrigado. Agora, o assunto que a gente vai abordar hoje, acho que as pessoas em casa não têm nem um pouco de noção de quão problemático é fazer uma escolha errada com isotônico e energético, né? O que acontece é que na medicina as verdades são transitórias. Então, a gente precisa de tempo e a gente muda de opinião. Então, talvez eu, no começo do ano, tenha falado do isotônico para reposição de líquidos nos idosos, nas pessoas que estão tendo queda de pressão, ou que tinham diarreia, por exemplo. E hoje já muda um pouco esse conceito. Então, o que acontece? Teve um congresso de cardiologia no começo do ano, que justamente o tema foi isotônicos e energéticos. E então, lá, a ciência foi atrás de novos dados, É que né? nós precisamos de pesquisa, a gente precisa de, por exemplo, assim, ninguém chegou a fazer até o momento um estudo que eles davam um placebo, uma mentirinha, e o energético para ver o segmento disso a longo prazo, né? Então não tem isso. O que se tem são constatações. Por exemplo, nos Estados Unidos eles colocaram que 5 mortes, isso daí não foi nesse ano, foi no ano anterior, 5 mortes e 15 pessoas que tiveram complicações pelo uso de energético. Agora, para o pessoal em casa entender, quando a gente fala, vamos começar pelo isotônico, pode ser? Perfeito. Os isotônicos, as pessoas falam, mas é bom, porque ele tem ali, ele tem minerais. Eletrólitos, tudo. Então isso ajuda até para criança, e tem mãe dando para criança isotônico. Então, depois desse congresso, eu até cortei dos meninos. Os meninos vão lá, joga tênis, joga futebol, salai, e adoram tomar o isotônico, o sabor de fruta, não sei o quê. Eram viciados. Hoje, se você olhar no rótulo do energético, está dizendo assim, suplemento hidroeletrolítico para atletas. E o que tem nele que pode fazer mal para a saúde da gente? Então, ali você tem sódio, potássio e caloria também. Então, o problema maior é você repor mais do que precisa. Então, por exemplo, a pessoa vai lá na esteira, 20 minutos de esteira. Opa, agora eu vou lá e tomo um isotônico. Não deu, você não perdeu nada, você não tem que suplementar nada. Então, já hoje, com essa consciência da Sociedade de Cardiologia, você vê que no rótulo já está avisando, isso é para atleta. E atleta, a gente é quem tem um condicionamento físico também alto desempenho. Diferente. E né? mesmo se o atleta fez uma atividade física pequena, com pouca queima de caloria, com pouca sudorese, não tem sentido ele ir lá e hidratar com aquilo, hidrata com água. Mas se a gente toma de uma forma indiscriminada, não sou atleta e tomo isotônico direto, Você vai eu posso ter de malefício para minha saúde? Você vai sobrecarregar os rins, em primeiro lugar. Tá? E você pode fazer uma variação na pressão arterial, porque você está acumulando sódio, que é sal, e que o sódio que ele está no líquido hidroeletrolítico lá, é para fazer o quê? Que o líquido entre no teu corpo. Então você vai sobrecarregar de volume e de eletrólitos o teu corpo se você não perdeu. Então a ideia é, a partir do momento que você teve uma perda muito grande, você tem que repor, tem que suplementar. Aqui, que vídeo que é? É que depois a gente, quando for falar de energético, é legal a gente mostrar um negócio disso aí. Tá bom. Agora, então criança de jeito nenhum. Não pode. Porque criança não é atleta. É que nem eu falo, até o começo do ano eu não proibia meus meninos de tomar. Agora sim. Agora sim. E até, que nem eu falo, o rótulo está dizendo, não é para esse tipo de atividade. Quanto menos para idosos, né? Então, e aí tem um problema. Às vezes, tem aquele soro caseiro. Sei. A composição do soro caseiro é parecido com a composição desses isotônicos e da água de coco. Então, a pessoa tem uma perda volumosa, tal, de líquido, até você pode repor. A ideia é essa, se você perdeu muito, você repõe. Então, se você teve, não é atleta, mas teve uma diarreia muito forte, pode repor através do isotônico. Isso. Ou uma água de coco também. Parou a diarreia. Não tem porquê. Não tem por que continuar. Ou existe o soro caseiro e existe pronto lá, o que a gente compra na farmácia. Né? Pode usar também. Então, e muitas vezes a gente viu o próprio pediatra substituir, falar assim, então você vai comprar um isotônico lá e papapá. Tá? E os energéticos? Isso aqui é mais perigoso ainda. Então, o energético ele tem muitos problemas pelo seguinte... ele é consumido em muita quantidade e ele é consumido muitas vezes com bebida alcoólica. Então, existe essas duas complicações. Do ponto de vista que eu te falei, não teve nenhum estudo mostrando morte ou complicação, mas existem pacientes que têm complicações
na hora, por exemplo. Mas ele não tem um excesso de cafeína? A quantidade de cafeína do energético Então, não é muito grande? É que aí depende. No Brasil, agora entrou uma marca nova no mercado que ela está, assim, se coloca que não deve ter mais que 100 miligramas por lata do energético. Tá, de cafeína. De cafeína, perdão. De cafeína. E além da cafeína tem a taurina, que é um estimulante também. Então tem os valores que podem ser colocados no energético. E aí tem que se respeitar 100 miligramas por lata. Ninguém pode pôr mais. Então, se você pegar os energéticos, você tem que ver quantos miligramas tem naquela lata. 80 miligramas que tem nessas marcas mais famosas que tem aqui no Brasil, equivale a uma xícara de café. Tá. Mais ou menos. Uma xícara de café vai de 80 a 150. E o energético vai mais ou menos assim. O problema é que tem uma marca, que foi essa que registrou morte, ligaram a morte e as complicações cardiovasculares nos Estados Unidos, que tem 250. Nossa! E tem uma marca que chega até 500 miligramas de cafeína. Então, é a mesma coisa. Se você chegar a um paciente meu, que ele é hipertenso, ou tem arritmia, e tomar mais que 3 cafezinhos por dia, ele vai ter palpitação e vai subir a pressão. A mesma coisa o energético. Só que se associado, como os jovens fazem, o energético à bebida alcoólica, o prejuízo é maior, né? Mas então, sabe qual que é o problema? Veja só, quando uma pessoa toma muita bebida alcoólica, ela acorda no dia seguinte com uma certa ressaca. O energético, o pessoal trabalhou o dia inteiro, aí vai para a balada e ele quer ter pique de disposição. E no energético tem cafeína, taurina e também tem um tipo de açúcar lá. Tá. E ela pega e começa a tomar para ficar ligada. Junto com o álcool, o poder de ficar ligado vai ficar maior. Ele vai potencializar. O que acontece? A pessoa perde a noção de que bebeu demais. E começa a beber mais. Bebe-se mais. Porque você, normalmente, se você fosse tomar 2 doses de vodka, você ia ficar molinha, ia dar um soninho. Eu ia desmaiar, você me encontrar no hospital. Então, com o cheiro da vodka, você já me pega na UTI. Então, mas aí o que acontece? Se você tomando energético, você não vai ficar mole. Aí você fica acordado e dura mais tempo na festa e você vai beber mais. Mas e se essa pessoa, como aconteceu, e dizem, né? Pelo menos que teve um jovem aí que há pouco tempo atrás faleceu. Foi quando eu vim a última vez aqui no programa. Por quê? Porque ele disse que tomou uma quantidade muito grande de bebida alcoólica, tomou energético, não sei qual deles foi, e tinha problema cardíaco que ninguém sabia. Então, com 18 anos ele morreu de ataque cardíaco. É aí que tá. Vale a pena mostrar depois no vídeo, porque ele mostra justamente essa situação. A gente, por exemplo, quem tem arteriosclerose coronária entupida e já tem uma doença que nem... Aqui a gente está viajando dentro das artérias e a gente está vendo as hemácias, o colesterol e estamos passando num entupimento estável, bastante estável. Mas esse entupimento pode instabilizar, pode rasgar, né? E aí ele pode fechar agudamente. Então, às vezes até um entupimento mínimo pode sofrer ação da nicotina, da adrenalina, da cocaína, da anfetamina, da cafeína. Trava. E aí ele faz uma reação que faz uma inflamação aguda e fecha a artéria. Quer dizer, pode ser que a pessoa não estivesse com essa artéria então tão entupida. Então, ela tem que ter alguma coisinha. Porque se for uma parede lisa, vamos dizer, ela provoca... Até peguei, dá licença. Pode pegar. Eu peguei aqui, eu trouxe o modelo de uma artéria. Então, a artéria... Ela tem 3 camadas. A camada do meio, que é o roxinho, ela representa o músculo. Esse músculo, ele contrai ou relaxa. Então, ele pode sofrer uma grave contração e fechar o suprimento de sangue, sem ter entupimento. Entendi. Mas isso você vai ver acontecer com cocaína. Só com o uso de cocaína. Na cafeína, ela vai gerar uma contração. Mas se eu tiver uma situação já grave... Aí eu fecho. A pequena contração que tem pronto, já não E aí ela vai né? provocar a formação de um coágulo. Então você vê que aqui nessa artéria da direita tem um coágulo, né? Aqui, da esquerda, perdão. Tá? Isso é uma bolinha de um coágulo. Era essa a situação e ela passou para aquela situação. Quer dizer, não passa mais sangue por aí. Não passa por ali. Se for no cérebro, vai dar um AVC. Se for na coronária, vai dar um infarto. Mas aí a gente pensa o seguinte, quando se fala numa artéria prejudicada, a gente normalmente pensa numa pessoa adulta ou da terceira idade, não num jovem. Porque você pode ter a má formação congênita. Né? Então, às vezes, é por conta dessa má formação que vai levar. A verdade, é proibido? Eu acho que você vai falar dos mitos. Vamos falar de mitos e verdades. Quer colocar? Então vamos para os mitos e verdades,
Vamos ver? Porque, veja só, a gente já começou... É indicado tomar isotônico sem fazer exercício? Já falamos, não vai. Nada, é um mito. Não dá, né? Já comentamos. Próximo. E aí a outra situação... Isotônicos podem alterar a pressão arterial. Então, um pouco, mas muito pior o energético. Tá. Verdade, mas pior energético que isotônico. Outro. Todas as crianças podem tomar isotônico. Acabamos de falar que não é essa condição. Hoje a Sociedade de Cardiologia ela não recomenda. Tá. Mais um. A reposição de sais minerais e sódio podem ser feitas com o isotônico. Então, ela pode ser feita com isotônico, mas naquela condição que eu tive a perda. É então, uma meia-verdade, né? Então, você tem que entender assim, para quem perdeu muito, você tem que repor. Ou quem, por exemplo, não é um atleta, mas está com uma diarreia intensa, importante, vai ser... com aquela coisa líquida, útil, né? que a pessoa desidrata, fica seca, é uma maneira de ajudar a reposição líquida. Isso aí sim, crianças ou idosos também, né? Mais um. Quem tem problemas cardíacos não pode tomar energético. É meio complicado, assim, não é que não pode, não, porque, tudo bem, tem taurina e cafeína que são os estimulantes, mas se eu tomar uma lata, não tem problema. Agora, o problema é a pessoa usar, e normalmente o que aconteceu nesse uso na balada, é que ela começa a tomar, fica... Primeira coisa que eu falei, ela vai ficar mais desperta e vai tolerar mais o álcool. Vai beber mais. E ela vai ficar mais tempo e vai beber mais. Então vai ser um terror. Então se ele tomasse uma lata e não misturasse com álcool, não tem problema algum. Mas normalmente quem toma energético é para beber. Não, então vai assim, encher o caneco de bebida alcoólica, Meu pai está com 93 anos de idade agora. Aí há uns anos atrás eu entro na casa dele, de sexta-feira ele com uma garrafa de energético e uma cervejinha. Aí eu falei assim... Mas o senhor está fazendo isso? Ele, toda sexta eu faço isso aqui. Eu falei, bom, se toda sexta ele faz, não vou ser eu que vou proibir, né? E tá indo bem. Aí eu falei, pode ir, pai, né? Tá bem. Mas ele tomava só uma cervejinha. Uma cervejinha ia pondo um pouco do energético. Mas o que o seu pai faz é raridade. Normalmente se toma um energético ou vários, e não é uma cervejinha, é um engradado de cervejinha. Não, exatamente. Não tem. Ou uma garrafa de uísque. Uísque, que o pessoal toma normalmente, são 5 energéticos com 5 doses de vodka. Nossa, mas aí veja, 5 energéticos, se a gente pega aquela marca que tem são 500 80. Tem um outro que é 250. Pega o de 250. Que já é um estrago gigante. Então, você já tem uma quantidade absurda de cafeína que dá para você ter um ataque cardíaco. É a dose de um dia. Então você pode ter um espasmo da artéria só numa única usada. E aí, se a pessoa fuma, então é tabagista, já tem um comprometimento das artérias, que você já explicou e também gera aquela instabilidade da placa. Então, são duas coisas. Você vai somando e você tem uma catástrofe. Aí usa uma droga, seja lá, aí vai falar, droga leve. É droga, né, gente? Droga é droga. Não tem droga boa. Só tem droga ruim. Se a gente já chama de droga, porque bom é que não é. Então não Senão tem ia ser boa. Maravilha e não droga. Se é droga, a porcaria, né? Perfeito. Imagine, cada item desse que você vai juntando é uma roleta russa. É como se você pegasse uma arma, rodasse e apertasse o gatilho. Isso é o que acontece com a cocaína. A pessoa pode usar cocaína várias vezes e não ter nada, e numa única vez que ela usa, ela faz um espasmo e morre. Tá? Então, assim, é uma roleta russa. É uma roleta russa. E quem vai pegar na sua sã consciência um revólver com uma única bala, rodar e apertar? Infelizmente, as pessoas não veem isso, mas elas fazem muito. Mas é praticamente isso, né? Vamos ver mais um? O soro caseiro pode ser substituído pelo isotônico. Aquela mais ou menos. Meia verdade de novo, né? Mais ou menos. Seria melhor o soro caseiro mesmo, né? Ou aquele que você compra na farmácia, né? Agora, soro caseiro também, para quem é hipertenso... Não, mas a outra... É que a pessoa vai lá e coloca tanto sal que... Então, o soro caseiro era que a gente via anos atrás, né? Que não tinha... colherzinha, tinha colher de fazer o soro. Que era a colher, que um lado era sal... A medida para sal e a medida para açúcar. Para tanto de água, para fazer o negócio. Mas hoje a gente acha que a gente sabe tudo, a gente pega no olho. Vai tomar uma aguinha de coco que vai bem, obrigado, melhor, né? Repõe bem. Vamos ver mais um? A cafeína pode ser ingerida sem um limite diário. Acabamos de falar, são 240, 250 miligramas por dia que se pode ingerir, que equivale a mais ou menos 3 cafés. Tá. Né? E não são aqueles cafés tipo americano, né? É uma xícara de café. Então... Agora, bom lembrar que refrigerante à base de cola também. É verdade. Então, mas tem gente que é viciada em refrigerante à base de cola por causa da cafeína.
Porque vicia como uma droga que nem mesmo. pessoas que tomam uns 10 xícaras de café por dia, tem as pessoas que tomam 10 latas de refrigerante por dia, só que o refrigerante tem um sódio muito alto, que vai aumentar a pressão, que vai aumentar a vasoespasmo. A complicação mais comum do uso dos energéticos são as arritmias. E tem uma arritmia que chama Weekend Heart Syndrome, que é síndrome do coração de final de semana. O cara toma todas e no dia seguinte ele entra numa arritmia que chama fibrilação atrial e o coração vai a 170 tudo, só pelo uso do álcool. Eu tenho alguns casos que a gente já viu. Ele fica parado e vai a 170? Exatamente, ele acorda, ele desperta na madrugada por conta assim? do coração a 170, 180, aí a gente vai para o hospital, tenta com medicamento, se não dá certo a gente dá o choque para reverter. É tudo bem controlado. Não, tudo bem. Só pelo álcool. Imagina o álcool com a cafeína. Nossa, a gente tem muito mais fibrilações atriais causadas por essa combinação. Que esse é o mais comum que você vai ver de complicação imediata. E aí a pessoa fala, mas eu não sou alcoólatra, eu só bebo de final de semana. Mas bebe. Vira o caneco, né? Renata de Limeira, toda vez que tomo energético e misturo com bebida alcoólica, tenho dor de barriga. Isso é normal? Deve ser diarreia, né? Então, a cafeína estimula o intestino para muita gente. Tá? Isso é comum, a cafeína provocar isso. Então deve ser mesmo energético. E depende da bebida alcoólica, ela tem fermentação, ela pode provocar realmente. Então é uma mistura infeliz, né, que a gente acabou de falar. Então, Renata, esquece. Toma um suquinho. Eu lembrei de um dado que tem um estudo que foi de observar. As pessoas que usam energético têm maior risco de virar fumante e de usar maconha. Por quê? Observaram que os novos fumantes surgiram das pessoas que estavam... Então, e é um número assim de 2.500 casos que surgiram de novos fumantes que estavam influenciados pelo uso do energético. Será que o energético deixa a pessoa tão ligada e tão plugada que ela precisa de outras coisas para também É o que eu imaginei, porque assim, o energético, o que a cafeína faz? Ela dá pique, ânimo cerebral, só que é que nem cocaína. No dia seguinte, você fica numa ressaca que você dorme mal. Então, só que a pessoa procura, que nem aquele que toma 10 latas de refrigerante à base de cola por dia por causa da cafeína, ou toma um monte de café, tem gente que usa nicotina. Então, a pessoa que tem muita afinidade com a cafeína do energético, provavelmente ela vai precisar disso ao longo do dia. E não dá para tomar, acaba entrando no cigarro. É essa observação de estudo grande que foi feito. E entra no cigarro comum, depois vai para o cigarro do capeta, né? Exatamente. Aí... Eu tive num curso com a psiquiatra que a gente faz sobre o tratamento antitabagismo e o pessoal fala muito da maconha como porta de entrada para as outras drogas. E, na verdade, é o cigarro. Quer ver se é um paciente seu? Não é. É que eu estava aqui incomodado. Eu achei que fosse o celular. Não, porque falou que médico vibrou, tem que atender. Não, tá. Desculpa. Então, essa condição é complicada. Outra coisa importante, um mito, né? Eu tomo bebida alcoólica e durmo melhor. Mas não dorme pior, normalmente? Não, então, a pessoa dorme rápido. Só que ela não mantém sono. Então ela não chega naquele sono mais profundo, Perfeito. Né? Então o que acontece? Dia seguinte até ressaca. Com o energético, isso é 1000 vezes pior. Então ela passou a noite inteira, dormiu tarde, acordou cedo, aí ela passa o dia seguinte estragada. Mas aí a gente vai acumulando, porque a pessoa não faz isso uma vez na vida, né? Cria hábito, então toda vez que eu quiser ficar acordada por mais tempo, eu tomo o raio do energético com bebida alcoólica. Então, e isso é um estresse para a parede das artérias. Envelhece você por dentro muito mais rápido. E o envelhecer por dentro, gente, é você poder ter um AVC, ter um ataque cardíaco, ter uma arritmia grave. Outros tantos problemas, né? Porque essa arritmia que vai a 170, ela não é grave se ela for revertida em prazo de 3 dias. 3 dias. Mas e se a pessoa acha que tudo bem, está melhorando? Tudo bem, vai melhorar e ela permanece, ela pode fazer um AVC depois porque se forma um coágulo nessa condição. E quantos pacientes que você conhece que na primeira arritmia corre para o médico? Normalmente, mas Kátia, eu vou falar uma coisa, as arritmias assustam muito. Quando a pessoa tem um coração que você está parado e o coração está acima de 100, você começa a saber que tem coração. E se ele tiver a 150, você vai ficar 20 minutos não melhorar, você dá uma corrida. Isso seria o certo, mas tem gente que fica ainda, espera, toma um calmantezinho. Eu tenho uns casinhos que acabaram cronificando a arritmia porque esperaram. Ou, sabe o que acontece? Às vezes a gente sai de férias e acha que férias é um momento que você pode fazer tudo que você nunca fez.
Aí você come um monte de gordura, você come tudo que você não estava acostumado a comer, você vai experimentar tudo do lugar que você vai. Olha, toma energético, bebida alcoólica. Você sabe que tem muita gente quando está de férias, eu conheço vários, até na família lá tem quem. Tá de férias não vai tomar remédio. Então, porque justamente quando vai abusar, pega e larga a mão do remédio. Eu fico doido com isso. E aí a gente sabe que a consequência é bem pior, né? Então, quando você precisaria de mais remédio, talvez, você está sem tomar. Olha, é bom, gente, antes de mais nada, você ficar atento aos sinais do seu corpo. E se a gente sabe que essas coisas não fazem bem, a gente não tem que seguir, não adianta. Ao invés de, eu quero aproveitar a noite. Dorme no dia anterior, dorme mais cedo, tem uma noite boa de sono, e aí você curte a sua noite, né? Com certeza. E o dia seguinte vai ser bom também. Porque aí não é só a noite, e aí depois vai ser bom o dia seguinte. E a saúde, né? Com certeza. Porque que adianta eu curtir um mês a noitada e depois ficar entravada numa cama? Não adianta absolutamente nada, né? Olha, eu vou passar para vocês o site do Dr. Gataz. Lá tem muitas matérias bem legais e fácil de entendimento, assim, pra gente, pro leigo mesmo, conseguir entender. Ali, para quem muitas vezes pergunta, você quer saber como para você emagrecer e tudo mais, qual atividade física que você tem que fazer? Depois que o seu médico te liberou, obviamente. Em relação ao batimento cardíaco para emagrecer, para ganhar condicionamento físico, lá tem também a tabela. Pode entrar, que é o www.drgataz, com S no final, GHATTAS.com. E lá você tem as informações todinhas. Posso dar 2 agradecimentos? Deve. Então, dia 15 eu operei do desvio de septo com o Alessandro Murano, que é aqui o eu Thiago. Sei, ele é ótimo. O Thiago? Foi o Thiago que teve uma fratura num ossinho aqui, quase me deixou louco uns anos atrás. E o Ale que viu. Ele é ótimo. Então, e ele, junto com o Dr. Oscar Porto, né? Fizeram, e também a equipe, fizeram um trabalhinho aí para eu voltar a respirar. Quanto tempo faz? Dia 15 de setembro, faz 18 dias hoje. 18 dias. Puxa, um beijo pro doutor Ale, viu? E se eu não falar, um agradecimento para as minhas meninas do consultório, que dia 30 foi dia da secretária. É verdade, então, beijo, obrigado, meninas. Um beijo para vocês, meninas, tá? Um beijo para vocês e obrigado também à equipe do Oscar Porto e do Alessandro Murano. Um beijo a todos, viu? Obrigada. Obrigado. E os meninos são grandes? Graças a Deus, a Mirinha com 12 anos e o Pedro com 10. Fazendo arte, braço quebrado, aquelas coisas de criança. Continua na mesma pegada, né? Beijo, dá um beijo neles, viu, Namira?